Dhammacakkappavattana Sutra, recitação do dia 29 de junho de 2025. Sutra do Giro da Roda do Dharma. Ekam samayam bhagavam varanasyam viharati sipatane bigadaye tratako bhagava panchavagye bhikkhu amantesi dve bhikkhave antapabhajitena na sevitaba katame dve. O Buda chegara em Varanasi, Patana. Lá ele se dirigiu aos 5 ascetas que praticavam um caminho sem resultado assim, renunciantes a 2 extremos que não devem ser adotados. Quais 2? Yo chayam kamesu kamasu kaliko nyogo hinogamo puto janiko anario anata sanhito yo chayam atakila matu nyoga duko anario anata sanhito. O primeiro extremo é a busca da felicidade pelo cultivo e aumento dos prazeres sensoriais, por meio da aquisição constante de bens materiais e experiências sensoriais e do desfrute delas, pois não desenvolve a felicidade, permanece. Não levam para uma satisfação que não se desfaz, não levam para uma realização definitiva da paz e não traz o benefício último que é a cessação definitiva dos sofrimentos. Esse trecho entre parênteses eu peguei de outras versões. Tá bom? Então, e o segundo extremo é a busca da felicidade pela mortificação de todos os desejos, pois não leva para uma realização definitiva da paz, não traz o benefício da cessação definitiva dos sofrimentos. E teko bhikkhave ubo ante anupagama mahijima patipata tattagatena abhisambuddha kakukarani nanakarani yopasamaya binaya sambodaya nibanaya samvatati. Evitando esses 2 extremos, o Buda despertou para o caminho do meio, que faz surgir o entendimento, que faz surgir o conhecimento, que resulta na paz, na experiência direta da felicidade, que permanece na iluminação da completa cessação dos sofrimentos. Katama kasa bhikkhave mahajima patipata tattagatena abhisambuddha kakukarani nyanakarani upasamaya abhinaya sambodaya nibanaya samvatati ayameva arayo atanjikomago seyatidam. E quais monges é o caminho do meio que levou o Buda para o mais elevado e completo despertar? Que caminho é esse que faz surgir o entendimento, que faz surgir o conhecimento, que resulta na paz, na experiência direta da felicidade, que permanece na iluminação, na completa cessação dos sofrimentos? É este nobre caminho em 8 partes. Samaditi, Samasankapo, Samavaka, Samakamanto, Samajivo, Samavayo, Samasati, Samadhi. O entendimento correto, o pensamento correto, que resulta na renúncia ao egoísmo, na bondade, na não violência. A linguagem correta, a ação correta e o modo de vida correto, que resulta na conduta moral e ética corretas. O esforço correto, que resulta na permanência das causas da felicidade e bem-estar. A atenção plena correta e a meditação correta, que resulta na cessação definitiva dos sofrimentos. Que está entre parênteses, eu peguei em outras versões e também em comentários. É para esclarecer esse momento aqui em relação a caminhos e frutos, né? Aquela ideia de caminhos e frutos. Né? Então, Ritu Pala, ou Marga Pala. Né? Então, continuando, Ayanko sa bhikkhave mahajima patipata tattagatena abhisambuddha kakukarani nyanakarani upasamaya binaya sambodaya nibanaya samvatati idanko pana bhikkhave dukam araya satyam. Esse monges é o caminho do meio, para o qual o Buda despertou, que faz surgir o entendimento, que faz surgir o conhecimento, que resulta na paz, na experiência direta da felicidade, que permanece na iluminação, na completa cessação dos sofrimentos. Agora, esta é a nobre verdade do sofrimento. Jatipidukam, Jarapidukam, Yadipiduko, Maranampidukam, Apiehi, Sampayogoduko, Piehi, Vipayoduko, Yampicham, Nalabatam Sankitena, Panchupadana, Kandadukam. O nascimento aflitivo é sofrimento, o envelhecimento aflitivo é sofrimento, a enfermidade aflitiva é sofrimento, a morte aflitiva é sofrimento, tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero são sofrimentos. A união com aquilo que é desprazeroso é sofrimento, a separação daquilo que é prazeroso é sofrimento, não obter o que se deseja é sofrimento. Em resumo, os 5 agregados condicionados pelo apego aflitivo são sofrimento.
Idam kopanna bhikave dukkam samudaya araya satyam yan yan tanha punobhavika Nandiragassahagata tarata trata binandini seyatidam kamatanha bhavatanha vibhavatanha. Agora, essa é a nobre verdade da causa do sofrimento, é esse desejo fixado que conduz a uma renovada existência, acompanhada pela cobiça e pelo prazer, buscando o prazer aqui e ali, isto é, o desejo fixado pelos prazeres sensoriais, o desejo fixado na expectativa, que leva para a visão do eternalismo, o desejo fixado em nenhuma expectativa, que leva para o aniquilacionismo. Então, como você pode ver, aqui tem algumas complementações que não estão aqui, né? Idam kopana bhikave dukkha nirodham araya satyam yo tasyeva tanhaya asesa viraga nirodho kago patisago muti anayalo. Agora, essa é a nobre verdade da cessação do sofrimento. É o desaparecimento de sensação, sem deixar vestígio daquele mesmo desejo, abrir mão, descartar, libertar-se, desapegar-se desse mesmo desejo. Idam kopana bhikave dukkha nirodhagamini patipataraya satyam samaditi samasankapo samavaka samakamanto samajivo samavayamo samasati samasamadhi. É este nobre caminho de 8 partes. O entendimento correto, o pensamento correto, que resulta na renúncia ao egoísmo, na bondade, na não violência, a linguagem correta, a ação correta e o modo de vida correto, que resulta na conduta moral e ética corretas, o esforço correto, que resulta na permanência das causas da felicidade e bem-estar, a atenção plena correta e a meditação correta, que resulta na cessação definitiva dos sofrimentos. Idam Dukkam araya samchime bhikave pube ananusute sodame sokakundapadi nyanam udapadi panyam udapadi vijam udapadi aloko udapadi. Essa é a nobre verdade do sofrimento. Isto eu compreendi, monges, com relação a este Dharma que não foi ouvido antes. E a compreensão deste Dharma fez surgir em mim o olho, a sabedoria, o entendimento, o conhecimento e a iluminação. Porque Dharma está sem o DH, porque Dharma foi recepcionado na nossa língua portuguesa, tá bom? Então, Tanko panidam dukkam maraya satyam pahatam bantime bhikave pube ananusute sodame sokakun udapadi nyanam udapadi panyam udapadi vijam udapadi aloko udapadi. E assim também essa nobre verdade do sofrimento deve ser compreendida com relação a este Dharma que não foi ouvido antes, de modo que faça surgir o olho, surgir a sabedoria, surgir o entendimento, surgir o conhecimento, surgir a iluminação. Tanko panidam dukkam araya satyam parinem yantime bhikave pube ananusute sodame sukakun udapadi nyanam udapadi panyam udapadi vijam udapadi aloko udapadi. E assim também essa nobre verdade do sofrimento foi totalmente compreendida com relação a este Dharma que não foi ouvido antes, de modo que surgiu o olho, surgiu a sabedoria, surgiu o entendimento, surgiu o conhecimento, surgiu a iluminação. Idam dukkam samudayam araya samchime bhikave pube ananusute sudame sukakun udapadi nyanam udapadi panyam udapadi vijam udapadi aloko udapadi. Esta é a nobre verdade do sofrimento. Monges, com relação ao Dharma que não foi ouvido antes, que fez surgir em mim o olho, a sabedoria, o discernimento, o conhecimento e a iluminação. Tanko panidam dukkam samudayam araya satyam pahata bantime bhikave pube ananusute sudame sukakun udapadi nyanam udapadi panyam udapadi vijam udapadi aloko udapadi. Essa é a nobre verdade da origem do sofrimento, que deve ser compreendida com relação a este Dharma que não foi ouvido antes e que faça surgir o olho, a sabedoria, o discernimento, o conhecimento e a iluminação. Tanko panidam dukkha samudayam araya satyam bahantime bhikave pube ananusute sudame sukakun udapadi nyanam udapadi panyam udapadi vijam udapadi aloko udapadi. E assim também essa nobre verdade da origem do sofrimento foi totalmente compreendida com relação a este Dharma que não foi ouvido antes, de modo que surgiu o olho, surgiu a sabedoria, surgiu o entendimento, surgiu o conhecimento, surgiu a iluminação. Idam dukkam nirodham araya samchime bhikave pube ananusute sodame sukakun udapadi nyanam udapadi panyam udapadi vijam udapadi aloko udapadi.
Esta é a nobre verdade da cessação do sofrimento. Monges, com relação ao Dharma não ouvido antes, que fez surgir em mim o olho, a sabedoria, o discernimento, o conhecimento e a iluminação. Tanko panidam dukam nirodam araya satyam satikata bantime bikave pube ananu sute sudamesu Kakun udapadi, nyanam udapadi, panham udapadi, vijam udapadi, aloko udapadi. Essa nova verdade da cessação do sofrimento deve ser compreendida com relação a este Dharma que não foi ouvido antes, que faz surgir o olho, a sabedoria, o discernimento, o conhecimento e a iluminação. Tanko panidam dukam nirodam araya satyam sati kantachime bikave pube ananu sute sudamesu kakun udapadi nyanam udapadi panham udapadi vijam udapadi aloko udapadi. E assim também essa nova verdade da cessação do sofrimento foi totalmente compreendida com relação a este Dharma que não foi ouvido antes, de modo que surgiu o olho, surgiu a sabedoria, surgiu o entendimento, surgiu o conhecimento, surgiu a iluminação. Idam dukam nirodha gamini patipataraya santime bikave pube ananu sute sudamesu kakum udapadi nyanam udapadi panham udapadi vijam udapadi aloko udapadi. Essa é a nobre verdade do caminho da cessação do sofrimento, monges, com relação ao Dharma não ouvido antes, que fez surgir em mim o olho, a sabedoria, o discernimento, o conhecimento e a iluminação. Tanko panidam Dukkha nirodha gamini patipataraya satyam bhaveta bantime bikave pube ananu sute sudamesu kakun udapadi nyanam udapadi panham udapadi vijam udapadi aloko udapadi. E essa nobre verdade do caminho da cessação do sofrimento deve ser compreendida com relação a este Dharma que não foi ouvido antes e que faz surgir o olho, a sabedoria, o discernimento, o conhecimento e a iluminação. Tanko panidam dukam nirodha gamini patipataraya satyam bhavantime bikave pube ananu sute sudamesu kakun udapadi nyanam udapadi panham udapadi vijja udapadi aloko udapadi. E assim também essa nobre verdade do caminho da cessação do sofrimento foi totalmente compreendida com relação a este Dharma que não foi ouvido antes, de modo que surgiu o olho, surgiu a sabedoria, surgiu o entendimento, surgiu o conhecimento, surgiu a iluminação. Yavaki vancha me bikave ime sokatu suaraya sa shetsu evanti paravitam divada sakaram yata butam yandandasanam na suvi sudam ahusi nevatavaham bikave sadevake loke samarake sabramake sasamana brahmanya pajaya Sadeva Manusya Anuttaram Samasambodhi Abhisambudoti Panchanassim. Enquanto meu conhecimento e entendimento dessas quatro nobres verdades, como de fato elas são nas suas 3 partes e 12 aspectos, não estavam completamente estruturados desse modo, não reivindiquei ter despertado para insuperável, completo, perfeito despertar neste mundo de Deus e sacerdotes divinos. Yato kakome bhikave ime sokatusu araya sachesu evan tiparivatam divadasakaram yata butam yanadasanam suvisudam ahusi ataham bhikave sadevake loke saramake sabramake sasamana brahmajiya pavajiya sadeva manusya anuttaram samasama bodhin abhisambudo uchi panchanassim. Mas quando o meu conhecimento e entendimento das 4 nobres verdades, como elas realmente são constituídas, nas suas 3 fases de construção, conhecimento de cada verdade, conhecimento das ações que devem ser realizadas em cada verdade, o conhecimento da realização direta de cada verdade, e suas 12 características de construção, a aplicação das 3 fases a cada uma das 4 nobres verdades, estava completamente estruturada, então eu obtive a certeza de ter despertado para insuperável e perfeita iluminação neste mundo de Deus e sacerdotes divinos. Nyanam kapana medasam udapadi akupame vimuti ayamantita jati nachidani punabhavoti idamavoka bhagavam atamana pankavagiya bhikkhu bhagavato bhasitam abananduti. O conhecimento e entendimento surgiram em mim, a realização que levou para a libertação da minha mente inabalável, encerrada está a minha vida nos ciclos de sofrimentos. Não há mais vir a ser na natureza do sofrimento.
Isso foi o que o Buda disse. Os 5 ascetas ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do Buda. Chegamos ao final da nossa recitação em Pali do Sutta Dhammacakkappavattana Sutta, do dia 29 de junho de 2025. Muito obrigado.